Bem-vindos a esse nosso novo encontro, desse nosso passeio pelos caminhos do autoconhecimento. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o uso do tarô no Eneagrama, agora na sua segunda parte, com a sequência da abertura das leis. A abertura de um Eneagrama, ou seja, o posicionamento nele das leis universais que influenciam um determinado indivíduo, não é um processo aleatório. Ele obedece a algumas regras que também não são estabelecidas a esmo. É importante posicionar corretamente as leis, pois é a posição delas no Eneagrama que vai estabelecer a maneira pela qual elas nos afetam, uma vez que todas elas nos envolvem, mas cada pessoa lida com elas de forma diferente. A mesma lei ou energia presente em pontos ou camadas diferentes do Eneagrama, seja ela motor, emocional, mental, costuma provocar reações diferentes às diversas situações vivenciadas. Embora, como já foi dito anteriormente, alguns possam ter essa impressão, a abertura do Eneagrama não é um mero ritual esotérico. Ela obedece a uma sequência lógica que pode ser percebida à medida que nos aprofundamos no seu estudo e vamos entendendo as suas características e os significados ali contidos. Como requisito inicial, nós temos que nos certificar de que existe plena concordância do dono do Eneagrama e do seu eu superior para que o processo seja realizado. Essa resposta pode ser conseguida após um breve momento prévio de introspecção, no qual ele possa se harmonizar e se sentir confortável com a abertura. É claro que não é preciso dizer que isso vale também para o condutor do processo, ou seja, para quem está lendo, que deve estar em paz consigo mesmo, livre de sentimentos ou emoções que possam interferir negativamente com o processo. E, embora isso seja uma regra básica de vida, nem todos, infelizmente, a cumprem. Se você está mal, seja física, emocional ou mentalmente, não dê consultas, não cozinhe, em suma, não pratique qualquer atividade que possa ser contaminada pela energia que você vai colocar nela. Em primeiro lugar, separa-se o tarô em dois motes. Um com 22 arcanos maiores e o outro com os demais 56 arcanos menores. Eles devem ser embaralhados separadamente, de modo que a sua distribuição se torne a mais aleatória possível. E vamos começar o processo, então, pelo monte de arcanos maiores. Os arcanos maiores são abertos em leque na mão do condutor do processo e oferecidos para escolha com as costas voltadas para aquele que vai escolhê-las. Os arcanos vão sendo tirados um a um e podem ser abertos diretamente nas suas respectivas posições do Eneagrama. Com a prática, essas posições vão se tornando familiares, mas, no princípio, pode ser necessário algum tipo de guia ou roteiro mnemônico para orientar a sequência e pode ser escolhido de acordo com a preferência do condutor da abertura. No entanto, uma coisa que é interessante ter é um modelo impresso em papel para a transcrição do Eneagrama após a sua abertura e entrega ao interessado
para orientar os estudos. Isso partindo do pressuposto que nós estamos falando de uma instrução sobre o Enneagrama. Outro aspecto interessante é que a gente não deve nunca começar a ler o Enneagrama imediatamente à medida que ele vai ser aberto, porque isso pode levar a algumas conclusões precipitadas, porque muitas leis, muitas energias ainda vão ser puxadas ao longo da abertura e que podem modificar um pouco o panorama geral da leitura. Então, em termos didáticos também, a abertura precede o estudo das leis, o estudo do processo de Enneagrama como um todo. Então, não seria um momento adequado, no caso de uma instrução, começar a leitura do Enneagrama imediatamente após a leitura, porque o proveito seria muito pouco, porque aqueles que estão estudando ainda não teriam familiaridade com as leis e com os processos envolvidos. Bem, antes de prosseguirmos, eu queria fazer um pequeno alerta. Os números que vão aparecer nessa figura, que vai servir de base para o prosseguimento da apresentação, referem-se única e exclusivamente à ordem, à sequência de abertura das leis do Enneagrama. Elas não se referem a nenhuma lei ou nenhum ponto específico. Representam apenas a ordem de abertura das leis no Enneagrama. Muito bem. Para dar início à abertura, nada mais natural de começar pelas leis posicionadas nos pontos que constituem a estrutura trimembrada do ser humano: espírito, corpo e alma, nessa ordem. O triângulo do Enneagrama é denominado triângulo existencial e dá a estrutura de sustentação para que o indivíduo possa estar habilitado a lidar com as situações de vida que ele vai encarar. Ao fazer isso, nós estamos definindo as leis que influenciam diretamente os três processos que caracterizam a estrutura triádica ou cósmica do Enneagrama. Isto quer dizer que nós estamos definindo os dó de cada oitava de leis que constituem as três camadas do Enneagrama. E isso posto, nós poderemos atender com mais facilidade a sequência de abertura dos arcanos. Em seguida, vai sendo preenchida a primeira camada do Enneagrama, a mais próxima da circunferência, na sequência numérica dos pontos. Pode-se observar que a sequência desse processo inicial, que é o material ou físico da primeira camada, ele começa no ponto 1, correspondente ao Ré desta camada, uma vez que o seu Dó já foi preenchido e localizado no ponto 9. Da mesma forma, a lei que ocuparia o ponto 3 do Enneagrama, na sequência correspondente ao Fá da escala, já encontra esse ponto ocupado e esse Fá é deslocado então para o ponto 4 do Enneagrama. O mesmo acontece com o Lá, que cairia no ponto 6 do Enneagrama, mas que é obrigado a escorregar para o ponto 7. Na realidade, a maneira como o Enneagrama é aberto, a lógica da sua sequência, nos diz muito a respeito de como entendê-lo e interpretá-lo. A primeira coisa que pode ser reconhecido de início é que os três Dó estão, de fato, cada um na sua camada, embora aparentemente estejam representados apenas na primeira camada. Isto significa que,
ao abrirmos as leis dos pontos 3, 6 e 9, estamos posicionando leis na primeira, na segunda e na terceira camada e apenas colocando-as na primeira camada para fins de representação. Tudo se passa como se as energias dos 3 pontos do triângulo, através dos quais nos comunicamos com o ambiente à nossa volta, estivessem presentes nas 3 camadas que não estão representadas nesses pontos. Aqui alguns poderiam estranhar e perguntar: ué, mas o dó do ponto 9 do espírito, no processo material, na camada motora? Lembrem-se da figura do mago. Com seu bastão levantado, captando as energias cósmicas e com o seu outro braço apontando para baixo, indicando a aplicação dessa energia no plano material, produzindo algo concreto para marcar a sua trajetória. Cabe a nós garantir que essa obra frutifique, livre dos confrontos entre o emocional e o intelectual. Esse entendimento traz consequências importantes na interpretação do Eneagrama e ressalta bem o objetivo humano que deve ser sempre o de manter alinhado os 3 centros, espiritual, motor e emocional. O que raramente conseguimos fazer para que as 3 camadas estejam em perfeito alinhamento, permitindo o afloramento de um ser integral e não fragmentado. Enquanto não se consegue isso, é indispensável ter em mente que este é o nosso objetivo e como ele se estrutura dentro de nós. Terminado o preenchimento da primeira camada, passamos para preenchimento da segunda. Mas por onde começar? A exemplo da primeira camada, a segunda só pode se iniciar a partir do seu dó, que está no ponto 3. E, portanto, a primeira lei a ser aberta para esta camada será a lei do ponto 4 e assim sucessivamente, seguindo a sequência dos pontos e com os saltos sobre os dós já existentes. Note-se que esses pontos acompanham a configuração das oitavas musicais, onde não existem intervalos acidentais, ou seja, sustenidos e bemóis, que possam receber energias, motivo pelo qual existe a tendência de estagnação dos processos nesses pontos, onde faltam as leis receptivas ou passivas. Na realidade, elas existem, mas precisam ser puxadas das camadas em que se encontram. O dó de cada camada é a entrada para essa puxada. A puxada desse dó, a utilização da energia desse dó, vai permitir a passagem mais tranquila por esses pontos. Sem isso, as dificuldades são muito maiores e o processo pode estagnar. Existe uma diferença muito grande entre puxar conscientemente uma lei, que, em última análise, está entre as que garantem a própria estrutura do nosso ser nessa existência, e assim assegurar a continuidade de um processo,
ou, por outro lado, aceitar mecanicamente a entrada nele de uma lei chamada que pode ameaçar tirá-lo do nosso controle e do seu objetivo. É uma questão de manter a coerência com a própria natureza do nosso ser. Puxar a energia desses dó traz o aporte adicional de motivação para prosseguir no processo. Assim, as leis nesses pontos do triângulo, usadas conscientemente, podem ser capazes de nos fazer escolher objetivamente o caminho certo, com base na maneira pela qual olhamos para o mundo, nos seus aspectos físico, emocional e mental. O procedimento de abertura da terceira camada é semelhante aos anteriores, com o início da abertura pelo ponto 7, que é o Ré desta camada, seguindo-se, claro, ao Dó do ponto 6. A abertura das leis é semelhante às das camadas anteriores, com o salto sobre os Dó já posicionados. Terminado o preenchimento das camadas, deve restar na mão apenas um arcano, que deve ser colocado no centro do eneagrama, representando o Coringa, ou seja, a energia da lei de escape ou a válvula de segurança, a ser utilizada quando todas as demais falharam em proporcionar as respostas desejadas. Uma vez esgotado um monte de arcanos maiores, nós passamos a distribuir os arcanos menores, representando as situações de vida para as quais precisamos estar atentos e que vão aparecer em verde na figura que está sendo projetada e que está sendo apresentada, começando pelas situações do ponto 9. Frise-se aqui que não se tratam de leis do eneagrama, mas de situações externas e, portanto, afetando todos os pontos, inclusive os do triângulo. Na realidade, o posicionamento dessas situações carrega uma forte dose de previsão, como que antecipando as maneiras pelas quais o nosso contrato vai ser cumprido, ou melhor que isso, os caminhos que nos permitirão ou não cumpri-lo, pois é assim que o universo funciona. O preenchimento vai prosseguindo de forma sequencial até o ponto 5. Ao chegarmos ao ponto 6, nos deparamos com o ponto da alma, entidade complexa, responsável pelas nossas memórias, especialmente as inconscientes, repositório da nossa genética espiritual, e que carrega as lembranças das situações experimentadas ao longo de várias existências. E aqui não vou me referir a vidas passadas, mas a outras vidas. Para aqueles que se interessam por essa perspectiva, sugiro uma olhada no artigo Um Ticket para a Eternidade, que já foi publicado no site. A diversidade dessas experiências pode ser tão grande que merece um tratamento especial, semelhante ao que poderia ser chamado de um eneagrama da alma, contendo essas situações que foram marcantes naquela existência e cujas memórias ocultas podem afetar a nossa realidade atual. Abrimos, então, um novo mini-eneagrama cujo preenchimento segue a mesma ordem do principal. Primeiro as situações do triângulo e depois, pela ordem, os demais pontos.
Uma vez feito isso, retornamos ao enneagrama principal e retomamos a abertura das suas situações pelo ponto 7. O nosso enneagrama, então, está pronto, com seus pontos preenchidos e as leis que vão governá-los. Cada situação presente no enneagrama da alma vai influenciar o ponto correspondente no enneagrama principal e pode fazer com que as situações vivenciadas na nossa realidade atual seja vivida através de emoções que podem não refletir a sua natureza, pelo exagero ou drama com que são vividas, ou ao contrário, apresentando uma calma e otimismos não condizentes com a realidade da situação. Depois de totalmente aberto o enneagrama, eu prefiro representar a sua figura da forma que está agora exibida na tela, com as situações da alma em violeta na posição mais externa da figura, no ponto correspondente ao enneagrama da alma. Antes de terminar esse encontro, eu quero ressalvar que eu tenho plena consciência de que alguns pontos aqui apresentados não devem ter ficado completamente claros para os assistentes. Isso se deve certamente à incapacidade do narrador de encontrar as palavras e a maneira correta de tentar traduzir alguns aspectos abstratos que parecem claros depois de muito tempo de estudo, mas podem perfeitamente escapar à percepção daqueles que têm os primeiros contatos com o assunto. O que digo com frequência aos que me ouvem é que nenhum conhecimento pode ou deve ser rejeitado sumariamente por não ser imediatamente entendido ou provocar algum tipo de rejeição. O que eu faço é guardá-lo num escaninho seguro da mente até que ele encontre a peça que faltava para completá-lo e faça cair a ficha que vai estabelecer a conexão que trará o entendimento. Na maioria dos casos, vale a pena e funciona. Muito obrigado pela atenção de todos e eu espero tê-los aqui de novo numa nova oportunidade. Até então,